do racionalismo. O fideísmo priva a fé do apoio da razão ou das suas credenciais racionais. O racionalismo só aceita o que a razão pode demonstrar. Para falar em fideísmo, biblicismo, racionalismo. Sim. Então, o fideísmo e o racionalismo foram condenados com toda clareza pela Igreja no Concílio Vaticano I. O que é um fideísmo? O fideísmo, ele é esta crença de que eu só posso crer naquilo que está na Bíblia. É aquela ideia que você talvez já tenha ouvido essa frase: olha, não estuda muito não, porque senão você perde a fé. Não é? Se você for lá estudar a ciência, for fazer universidade, se você for estudar, você vai perder a fé. Então é importante você ficar numa fé cega, ler a Bíblia e basta. Não é? Seria um anti-intelectualismo. Sim, você não pode estudar, porque isso irá contra a fé. Como se as descobertas racionais fossem necessariamente contrárias à fé. Esse é o fideísmo. A Igreja nunca aceitou isso, não é? E condenou claramente no Concílio Vaticano I na Constituição Dei Filius. Não é? Ou seja, nós cremos, essa é a convicção da Igreja, de que a razão não chegará jamais a conclusões contrárias à fé. Se a razão chegar a alguma conclusão contrária à fé, das duas uma: ou você não está entendendo a fé, ou você, de alguma forma, errou no seu raciocínio. Porque não haverá contradição. Deus foi quem criou as duas coisas. Agora, o racionalismo, do outro lado, é o contrário. É rejeitar completamente a possibilidade da fé, rejeitar a revelação divina, rejeitar a Bíblia, tudo, etc. e tal. Eu só posso ficar com aquilo que é a razão, com o que é racional. Então, nós temos, de um lado, uma tendência que, no fundo, se dá dentro da maior parte das igrejas evangélicas protestantes. A maior parte das igrejas evangélicas protestantes são fideístas. Lutero já tinha essa tendência fideísta, de achar que, na luta dele contra a escolástica, porque Lutero tinha uma birra contra a escolástica, então ele pensava, não, isso aí é raciocínio humano, esses raciocínios humanos só levam à idolatria, vamos ficar com a Bíblia e basta. Não é? Então, nesse sentido, o fideísmo de Lutero leva ao biblicismo. Não é? A essa coisa de que somente a Bíblia, é só a Bíblia, e se não tiver e somente o pior a Bíblia... ainda é interpretado por cada um a seu bel prazer. Exato. Uhum. O livre-exame, aí é que Exato. Complicou tudo mais ainda. Então, na verdade, o fideísmo e o biblicismo seriam as duas doutrinas de Lutero de sola fide e sola scriptura. Ou seja, somente a fé, somente a Escritura é que são as fontes do conhecimento. Então, os dois caminham mais ou menos no mesmo caminho. Agora, do outro lado, nós temos os racionalistas, que rejeitam completamente a fé cristã. Então, fideísmo e racionalismo seria o quê? Fideísmo é querer viver a fé somente sem a razão. E racionalismo é querer viver a razão somente sem a fé. Agora, a gente sabe também que houve muitos filósofos deístas, o deísmo. Onde é que o deísmo encaixa aí? Bom, o deísmo... O que é o deísmo? Como é que ele encaixa aí? O deísmo é uma tendência de achar que Deus fez o mundo e deixou o mundo. Existe. E que Deus existe, Ele é o arquiteto deste mundo, Ele ideou o mundo e depois deixa o mundo a si mesmo. Né? Ele larga o mundo, né? É como se Deus criou e pronto, não intervém mais. Portanto, o deísta, ele nega uma intervenção de Deus na história. Jesus Cristo. Portanto, não existem milagres, não existe a encarnação de Jesus, não existe ressurreição, não existe nenhuma revelação, né? Não existem anjos, nada daquilo que é intervenção sobrenatural. Ele professa a total e absoluta autonomia da realidade criada. Deus seria, então, de alguma forma, né? A criação, nós seríamos filhos de mãe solteira. Né? Ou seja, Deus fez a criança e largou. Deus fez o mundo e abandonou. Esse é o deísta. Pai. Não tem pai. E isso não tem nada a ver com o agnosticismo, o agnóstico. Não tem nada a ver, mas uma pessoa pode ser deísta e agnóstica ao mesmo tempo. Não é? O agnóstico é aquele que diz: eu não posso conhecer nada a respeito de Deus, a não ser a existência dele. Não é? Deus existe, mas como ele é, não sei. Agnose. Gnose quer dizer conhecimento. Conhecimento. Agnóstico quer dizer eu não conheço nada. Não dá para conhecer nada. Ok.
Padre Paulo, uma outra coisa que o Papa coloca aqui, palavras textuais dele, João Paulo II. Também na teologia, isso me chamou muita atenção, também na teologia, voltam a assombrar as tentações de outrora. Ele fala assim, por exemplo, em algumas teologias contemporâneas, comparece novamente um certo racionalismo, principalmente quando asserções consideradas filosoficamente fundadas são tomadas como normativas para a investigação teológica. Qual é a preocupação do Papa nisso aí? Explica para o nosso povo que não é teólogo, por que o Papa está preocupado com a teologia, essas tentações de hoje, racionalistas na teologia? É que existem duas formas de fazer teologia. Existe a teologia que parte da revelação. Ou seja, o que é que seria a teologia correta? A teologia correta é o seguinte, vamos supor, você pensa, Deus se encarnou em Jesus Cristo, né? E Jesus nasceu através de uma virgem. E Deus também valoriza o sexo, porque o sexo é uma coisa positiva e boa, é uma criação dele. Então, o sexo é coisa boa e, no entanto, Deus, quando vem ao mundo, ele não vem através do sexo, ele vem através de uma virgem. Parece que são duas verdades contraditórias. De um lado, Deus está valorizando o sexo, de outro lado, parece que ele despreza o sexo. O que é a teologia? A teologia é o esforço humano, racional, de tentar conciliar essas duas verdades de fé que são aparentemente contraditórias, não é? Mas eu aceito a verdade de fé. Isto é a teologia verdadeira. Quais são as tentações racionalistas que o Papa aqui acusa? Seria a tentação de chegar e dizer, não, tem duas realidades que parecem ser contraditórias, né? A virgindade de Maria e a valorização do sexo. Então vamos fazer o seguinte, essa história de virgindade de Maria é um mito, porque o racionalista ele não aceita milagres, essas coisas, né? Então, é um mito, não, o sexo é coisa boa, Jesus nasceu de uma relação sexual que Maria teve, agora criaram esse mito aí de que ele, né, nasceu de uma virgem. Isso daí é somente mito das primeiras comunidades, mas não é a verdade histórica, né? Então essa tendência racionalista dentro da teologia de pegar tudo aquilo que é a verdade da fé e passar debaixo de um crivo de uma ideologia filosófica, como por exemplo, no caso aqui, o empirismo. O empirismo é o quê? O que não é cientificamente provado, que não é empírico no sentido de eu posso experimentar, posso repetir em laboratório, então não existe. Como ninguém pode repetir em laboratório um nascimento virginal, então isso não existe, né? Então essa é a tendência, nem mesmo a existência de Deus, né, racionalista, né, dentro da teologia. Então esses agora, teólogos... existem escolas teológicas dessa linha que se possa inclusive conhecer os nomes dos seus mentores? Olha, infelizmente, professor, esse negócio é uma epidemia. Epidemia? Né? Uma epidemia. Por quê? Nós poderíamos dizer que é a teologia liberal como um todo, né? O liberalismo, que foi condenado nessa tentativa de racionalismo dentro da teologia. O Papa está dizendo exatamente isso. Tentações de outrora. Outrora quer dizer o quê? Na época, né, no final do século XIX, início do século XX, houve toda essa questão do modernismo, essa questão de pegar raciocínios filosóficos iluministas e pegar a teologia e moldá-la a partir disso, de uma ideologia filosófica, né? Essa tentação voltou. Por quê? Voltou não porque as pessoas hoje em dia creem na ciência ou na razão, não, mas porque hoje em dia as pessoas desonestamente têm usado a razão quando lhes apraz, quando é oportuno, quando convém. Entende? Então a pessoa busca do baú um argumento cientificista e empirista quando vale. Aí você vai e prova racionalmente que ele está errado, ele diz, não, mas a razão não é tão importante assim, a coisa é relativa. Aí ele já pula para o outro lado. É interessante a gente notar isso, professor, que, e os seus telespectadores precisam saber disso, que com certos ideólogos você está perdendo tempo de debater. A gente não deve debater com ideólogo. Ideólogo tem que ser desmascarado. Você tem que chegar e dizer para ele, olha, você é um desonesto intelectualmente, você é safado, entende?
Você acredita numa coisa agora, daqui a pouco você está acreditando noutra coisa, eu não vou debater com você porque você é sem vergonha. Pronto, desmascarou o animal, né? Falou, tirou a máscara dele, acabou, você não tem mais o que debater com ele. Porque senão a gente fica refém de um homem desonesto, de uma pessoa desonesta. Entende? Uma hora ele é racionalista e empirista, outra hora ele é místico transcendental, uma hora ele diz que só acredita na ciência, outra hora ele está falando das energias cósmicas dos cristais. Quer dizer, o que é que essa pessoa é? É um sem vergonha. E ele tem que somente ser denunciado. É um safado que ele vai fazer qualquer cambalhota e acrobacia para não acreditar em Deus. Porque ele já decidiu, ele tomou a decisão. Eu não quero que Deus exista. Por quê? Porque se Deus existir, a minha vida vai ficar muito limitada, tem um bando de coisas que eu não vou poder fazer. Isso tem a ver, isso tem raízes lá no Nietzsche, no Feuerbach, no Schopenhauer, que tinha Deus assim como inimigo, o Deus era uma fuga do homem, porque ele não consegue ser Deus aqui na Terra, então ele inventa que tem um Deus lá no céu. Isso vem de lá, do século XVIII, XIX? Sim, mas vem exatamente disso e existe esta perversidade intelectual que é clara. Você vê, o senhor citou Nietzsche, por exemplo, num livro de Nietzsche chamado A Gaia Ciência, Nietzsche tem o seguinte aforismo, a seguinte frase, ele diz assim: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser Deus? Logo, os deuses não existem. Ali, o gato se escondeu e deixou o rabo de fora. Ou seja, ele está mostrando a desonestidade intelectual dele. Ele está dizendo a que veio. Ou seja, ele não crê em Deus porque é insuportável para ele que Deus exista. Porque ele quer ser Deus. Lutero já denunciava isso, não é? Nem tudo que Lutero disse estava errado, né? Então tem muitas coisas que Lutero disse que são corretíssimas. Ele disse assim: o homem não pode querer que Deus seja Deus. Ao contrário, o homem gostaria de ser Deus. Bom, isso foi a grande tentação de Adão e Eva no paraíso, a tentação dos anjos, né? Exato. Querer ser Deus, né? Sim, e essa tentação de tomar o lugar de Deus, essa soberba luciferina, né? Satânica, essa soberba de querer tomar o lugar de Deus, é exatamente o que move a maior parte dos ideólogos hoje em dia. Eu me lembro que São Tomás de Aquino, naquela exposição do credo dele, São Tomás de Aquino dizia que o sonho do demônio sempre pôs ser Deus. Então ele se esconde nos ídolos para receber o culto que é prestado a um ídolo que não é Deus, então não serve para ele. Exato. É significativo.